Olá, tudo bem? Vamos iniciar mais uma aula de hoje, o tema População Brasileira. Nessa aula, nós falaremos um pouquinho sobre a formação da população brasileira, a influência de cada um dos grupos que contribuíram para a formação da nossa população. Para começar, nós temos que levar em conta que a população brasileira é formada graças à junção de vários grupos raciais. Então, essa mistura de vários grupos também resultou na mistura cultural que nós temos. O Brasil é um dos países que possui uma das maiores diversidades culturais do mundo. A formação do nosso povo, nós temos a presença de três grupos principais. O primeiro deles são os indígenas, os habitantes que viviam aqui no Brasil antes da chegada dos portugueses. Depois nós temos os europeus, representados pela figura dos portugueses no início da colonização e posteriormente com a chegada dos imigrantes. E nós temos o terceiro grupo, formado pelos africanos, que foram trazidos como escravos para o Brasil na época ainda no período colonial. Então nós temos a entrada de vários grupos de estrangeiros no país, isso principalmente dos últimos 150 anos para cá. E essa mistura, quando você vai trazendo elementos que possuem culturas diferentes, religiões diferentes, hábitos diferentes, nós vamos tendo uma mistura desses povos. Nesse caso, o Brasil ele é formado por essa miscigenação, que é a mistura racial e que deu origem à cultura brasileira. Nesse caso da cultura brasileira, nós vemos aqui nessas imagens elementos que formam a cultura do nosso país. Nós temos os povos indígenas, vários grupos deles. Apesar de nós tratarmos como índios apenas, eles formam vários grupos diferentes. Esses grupos eles têm características diferentes, ocupam lugares no espaço diferentes. Então, os índios são todos iguais? Não. Eles têm as suas culturas, têm as suas crenças, os seus hábitos. Isso difere de um para o outro, até mesmo a língua falada por eles. Os europeus, nós temos no primeiro momento a influência portuguesa e depois dos imigrantes que vieram para o nosso país. Nós temos os africanos, que vieram como escravos, trazidos como escravos. Esses povos africanos, eles também possuem várias tribos diferentes no continente africano. Então, cada uma dessas tribos possui valores e culturas diferentes. Nós temos a presença dos asiáticos, a chegada de japoneses, a chegada de chineses, coreanos e a chegada dos povos árabes também. Essa chegada dos asiáticos e dos povos árabes, ela aconteceu principalmente após a libertação dos escravos, isso no final do século XIX e o século XX, grande parte do século XX. Cada um desses povos, eles contribuíram de uma forma para a formação da cultura brasileira. A nossa cultura ela é riquíssima nos aspectos das tradições, dos valores, o jeito de falar. Cada região do Brasil possui uma maneira diferente de falar. Nós, em Minas Gerais, falamos de um jeito, o pessoal que mora no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, falam de uma forma diferente. Se nós mudarmos de região, formos para a região sul do Brasil, a forma de falar é muito diferente. A região Nordeste, a região Norte, isso tudo, esses traços são característicos do processo de formação da nossa cultura. A influência de cada um desses lugares teve da presença dos europeus, dos indígenas, dos africanos, aqueles povos que formaram a nossa cultura, o nosso povo. Quando nós falamos desses três grupos, então vamos os três grupos principais, o indígena, o europeu e o africano. Com a chegada dos europeus aqui a partir de 1500, nós começamos a ter já a mistura acontecendo entre aquela população nativa que vivia aqui e aquela população
que veio da Europa. Nesse caso, essa segunda aqui. Do cruzamento entre europeu, que era branco, com o indígena que vivia aqui, nós temos o caboclo ou mameluco. Depois, com a chegada dos africanos, o povo negro, que vieram para o Brasil a partir do momento que nós começamos a instalar aqui os engenhos de cana-de-açúcar, a mão de obra ela veio trazida da África. Eles vinham como forma de escravos. Eles vinham como escravos. Eles não eram escravos no seu país de origem. Mas então, da mistura entre brancos e negros, nós temos o mulato. E, por último, aquela que seria uma mistura entre o africano e o indígena, que é chamado de cafuzo. Dentre esses três, o que mais ocorreu foi justamente entre a população branca e a população negra, que é a mais comum. Entre brancos e indígenas, no início acontecia bastante. Depois, os índios foram perdendo espaço e muitos desses índios eles chegaram até desaparecer, alguns desses grupos. Alguns casos foram assassinados pelos portugueses, em outros casos até mesmo o próprio contato. Eles às vezes adquiriam alguma doença e como eles não tinham um organismo que estava preparado para essas doenças, muitos vinham a morrer. E reduziu-se muito a população indígena. Mas a influência de cada uma dessas culturas é muito importante para a formação do povo brasileiro, da cultura brasileira. No caso do indígena, nós temos algumas palavras que são de origem indígena, alguns pratos típicos da nossa culinária. O indígena ele vivia muito em contato com a natureza. O hábito nosso de tomar banho todos os dias, isso vem do indígena, porque o europeu não tomava muito banho. Ele não tinha esse hábito. Então, o contato com a natureza, o indígena conhecia, os índios brasileiros conheciam o nosso país, as matas. Eles foram importantíssimos no processo de ocupação do território. Muitos desses indígenas auxiliaram os portugueses na procura, na descoberta de novas áreas no interior, pela procura de riquezas, pelo conhecimento que eles tinham da terra. Algumas palavras que nós temos aqui que são de origem indígena, a própria mandioca, o açaí, a erva mate. Esses são elementos típicos da cultura indígena que nós temos até hoje. Poderíamos colocar aí também o milho, o cultivo do milho e as coisas que são feitas a partir do milho. Na América do Sul, nós temos outros grupos indígenas que cultivavam a batata, como é o caso dos Incas na Cordilheira dos Andes. Então, o indígena tem uma importância muito grande. Algumas palavras, alguns nomes de cidade têm a ver com a cultura indígena. Por exemplo, a cidade que chama Mogi Guaçu. Essa é uma cidade que Mogi significa rio, Guaçu, grande. Então, são palavras de origem indígena, que estão presentes na nossa cultura até hoje. Outra palavra de origem indígena, jabuticaba, que é uma origem totalmente já existia aqui no Brasil, e quem nomeou essa planta, essa árvore, foram os índios. Agora um pouquinho da influência da cultura africana. Além de todos os traços da cultura que a gente pode perceber na culinária, as palavras, a dança, a música, tudo isso foi influenciado pela cultura africana. Vamos só recordar, lembrar, esses grupos africanos, eles formavam grupos diferentes. Então, todos esses africanos eram iguais? Não, eles tinham características diferentes. Eles vinham de regiões diferentes do continente africano. Eles possuíam nacionalidades diferentes. E eram trazidos como escravos aqui para o Brasil. Um processo muito doloroso. Muitos perdiam a vida mesmo na travessia do oceano. Outros não suportavam a vida difícil que era trabalhar nas lavouras. Então,
o negro ele sofreu bastante durante o processo de escravidão aqui no Brasil. No caso, alguns estados no Brasil, nós temos um pouco mais dessa influência africana. Que estados seriam esses? No caso do Brasil, principalmente a Bahia e o Rio de Janeiro, que nós temos a presença, mas principalmente na Bahia. Algumas palavras e pratos de origem africana: o vatapá, acarajé e caruru. Nós temos, por exemplo, o azeite de dendê, que também foi trazido, o uso dele foi trazido por esses africanos. Uma coisa que é bastante interessante é que o tempero da culinária é um tempero mais forte. Eles utilizam de várias ervas, como coentro, eles utilizam muito da pimenta. É uma comida muito o sabor que nós estamos acostumados, ela tem um sabor um pouco mais forte. Mas isso é típico da culinária africana. Existe um grupo de pesquisadores que afirmam que a feijoada que nós comemos, ela também é de origem desses povos que foram escravizados aqui no Brasil, a origem seria a partir deles. Seguindo aqui agora um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre a população brasileira. Nós já falamos da formação dela, quais são os 3 grupos principais, falamos um pouquinho da influência de cada um desses grupos. Agora vamos falar da população da maneira mais assim sobre o crescimento dessa população. Observem aqui que nós temos um gráfico. Esse gráfico ele mostra o crescimento da população brasileira. O último censo que nós fizemos foi em 2010. Nesse censo, a população era de pouco mais de 190 milhões de habitantes. Era para ser realizado um censo em 2020, mas devido à pandemia, esse censo não foi realizado. Espera-se que ele seja realizado o mais breve possível, para nós termos um levantamento mais preciso da população. Acredita-se que a população brasileira esteja próximo de 220 milhões de pessoas. Mas vamos só verificar aqui que nós temos aqui de 1972, o último ano aqui de 2000. Em 1972, nós tínhamos uma população pouco maior do que 95 milhões de habitantes. Depois nós conseguimos, em 1972, pouco mais do que 95 milhões de habitantes. Aqui é 1872. Em 1872, a população brasileira era de aproximadamente 10 milhões de pessoas. Aí depois ela passou por um período de crescimento muito grande. Aqui em 1972, que era próximo 1970, 93 milhões, em 72, 95 milhões, e em 2000 ela estava com quase 170 milhões de habitantes. Isso quer dizer que a população ela cresceu muito, principalmente desse período aqui, de 1950 para 2000. Em 50 anos o crescimento foi muito acelerado. Isso aconteceu porque nós tivemos uma melhoria nas condições de saneamento básico, coleta de esgoto, água tratada, coleta de lixo. Nós tivemos uma melhora na área de saúde. Essa melhora não aconteceu só no Brasil, ela aconteceu no mundo todo. O desenvolvimento de vacinas, o desenvolvimento de remédios cada vez mais eficazes contra as doenças. E isso fez com que as pessoas pudessem viver mais. Isso diminuiu, por exemplo, a mortalidade infantil. As melhoras nas condições sociais e econômicas que nós tivemos no Brasil também auxiliaram nesse processo. Agora, vamos observar aqui esse mapa. Esse mapa ele mostra o Brasil dividido por regiões. Cada uma das regiões tem a sua cor. Então, em azul, nós temos a região sul. Em laranja, região sudeste. Em amarelo, a região nordeste. Em verde, a região norte. E em salmão, a região centro-oeste. Aqui nós podemos verificar
o total da população, lembrando que aqui são dados de 2010. A região Sudeste possuía e possui a maior população do país. Ela possui aproximadamente 42% dessa população. De 190 milhões, lá em 2010, ela tinha mais de 80 milhões. Depois, em segundo lugar, nós temos a região Nordeste, com 27,8%, e a região Sul, 14,4%. Depois, nós temos duas regiões que têm uma população pequena, região Norte com 8,3% e a região Centro-Oeste com 7,4%. E é interessante que as duas regiões, a região Centro-Oeste e a região Norte, são duas regiões que ocupam praticamente mais da metade do território brasileiro. Então, uma área tão grande com uma população tão pequena. Por que é assim? Porque essas duas regiões elas tiveram um processo de ocupação mais recente, enquanto que a região Sul, região Sudeste, principalmente a região Nordeste, elas tiveram uma ocupação mais antiga, mais anterior. Uma ocupação que vem lá do início de colonização do Brasil. A região Centro-Oeste e a região Norte, por que elas possuem uma população pequena? Outro fator é a presença da floresta amazônica, que dificulta a instalação das pessoas e o desenvolvimento das cidades. Vamos seguindo um pouquinho mais. Quando nós falamos de população, é importante nós sabermos diferenciar o que é uma população relativa de uma população absoluta. Então, o que quer dizer isso? O Brasil possui uma população absoluta grande. O Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes. Está entre os países mais populosos do mundo. Então, quando nós falamos de população absoluta, o Brasil é um país populoso. Então, por isso que a manchete diz aqui, ó, o Brasil é um país populoso. Está entre as maiores populações do mundo. Agora, quando eu pego essa população absoluta, que é o total da população, e divido pela área, que é o que ocupa essa população, nós vamos ver que o Brasil não possui uma boa distribuição de população. Nesse caso, dividindo a área do Brasil a população brasileira pela área, nós temos algo em torno de 20 habitantes por quilômetro quadrado. Alguns países, esse número chega a ser acima de 500, 600 pessoas por quilômetro quadrado. Então, o Brasil tem lugares com uma grande concentração de pessoas e outros lugares que têm uma pequena população. Observando aqui no mapa, essas cores que estão mais escuras, o marrom mais escuro, um marrom um pouco mais claro, observem onde elas estão. Elas aparecem no litoral, principalmente, na região Sudeste e na região Sul do Brasil. Essas áreas, a concentração de pessoas é maior. Nessas áreas que estão em laranja e amarelo, a concentração de pessoas é um pouco menor. E nessas áreas aqui, que é um laranja bem clarinho, aqui nós temos uma pequena população. Então, o Brasil é um país populoso, mas não é um país bem povoado, porque tem áreas que a quantidade de pessoas é muito pequena nessas áreas. Algo importante que nós não podemos esquecer, que são chamados de movimentos migratórios. O que são esses movimentos? Migração é o fato de uma pessoa mudar, transferir para outro local, para outro lugar. Então, ela mora em uma região, muda para outra região. Mora numa cidade, muda para outra cidade. Mora num país, vai para outro país. Mas como nós vamos falar principalmente das migrações dentro do nosso país. População brasileira, então vamos falar dos processos de migração que ocorrem aqui. Então observem aqui, migrações são deslocamentos de pessoas de um lugar para outro, com a fixação de residência. Por que isso? Porque tem pessoas que saem e trabalham em outras cidades, mas eles não moram naquela cidade. Eles vão, trabalham e voltam para casa. É um movimento migratório? Mas
é um movimento específico, ele não mora naquele local. Agora, o que é muito comum? Nós temos dois tipos de migrações aqui que são muito comuns no Brasil. O primeiro deles, migração interregional. É aquele que quando uma pessoa sai de uma região do Brasil para outra região. Por exemplo, ele sai da região sul do Brasil em direção à região sudeste. Ele sai da região sudeste em direção à região nordeste. Então ele mudou de uma região brasileira para outra região brasileira. Depois, nós temos aquela migração que é intrarregional. É aquela que só ocorre dentro da mesma região. A pessoa sai de Minas Gerais e vai para o estado de São Paulo. Os dois estados estão na região sudeste. Então, essa é uma migração intrarregional. Tudo bem? Seguindo aqui um pouquinho mais. Nós temos 3 mapas. O da esquerda, que mostra o período de 1950 a 1970. Esse do centro, que mostra de 1970 a 1990. E o da direita, na década de 1990. Essas setas, elas indicam um movimento das populações, da onde a população está saindo e em que direção essa população está indo. Então, nós temos aqui, observem, um fluxo muito grande de pessoas saindo da região nordeste, vindo em direção às outras regiões. Então, sai da região nordeste, vem em direção ao centro-oeste. Aqui nós tivemos a criação de Brasília, que atraiu muitas pessoas para essa região, mas principalmente para a região sudeste, São Paulo e Rio de Janeiro principalmente. Nós temos aqui um fluxo de pessoas saindo da região sul em direção à região norte e algumas pessoas saindo da região nordeste também em direção à região norte. Isso ocorre, no caso da região norte e da região centro-oeste, que esses locais eles passaram a ser atrativos para quem queria investir na agricultura, na pecuária. Então eles passaram a ser chamados de novas fronteiras agrícolas. Nós temos aqui, a partir de 1970, esse mapa do meio, até 1990, nós percebemos que esse fluxo que vem da região nordeste diminui. E agora esses fluxos aumentam mais para o interior do país. Algumas regiões que até então recebiam poucas pessoas passam a receber essas pessoas. Mas a quantidade diminui, principalmente do Nordeste em direção à região Sudeste. E nós temos aqui agora, a partir da década de 1990, esse fluxo continua reduzindo aqui da região Nordeste, aumenta em direção a outras, e agora a gente já começa a ver um fenômeno contrário. Estão vendo umas setinhas aqui subindo? São pessoas que vieram da região Nordeste, moravam na região Sudeste ou na região Centro-Oeste e agora estão fazendo o caminho de volta. Eles estão voltando para os seus estados de origem, ou seja, estão voltando para a região Nordeste. Esse é um fenômeno que está acontecendo mais recentemente, a partir de 1990, até os nossos dias de hoje. Agora, uma das coisas, o que leva essas pessoas a deixar o lugar que elas vivem? A mudarem para um outro estado, mudar para uma outra cidade, mudar para um outro país? Uma dessas causas pode ser as dificuldades financeiras. Às vezes ela vive uma situação financeira difícil, ela quer arrumar um emprego que ganhe mais dinheiro. Então ela muda para uma outra região. Situações de guerras. O Brasil, felizmente, nós não temos essa realidade. Então, o nosso país não sofreu com guerras em nosso território, a não ser algumas guerras, algumas revoltas, até mesmo antes do processo de independência e algumas depois, mas são muito poucas. Mas alguns países, essas guerras são intensas. Uma outra coisa, perseguições políticas e também religiosas. Isso pode acontecer em alguns lugares. No Brasil, felizmente, não ocorre. Adversidades naturais. Essas adversidades são aquelas causadas pela natureza. Por exemplo, uma seca, um período de inundações muito forte. No caso, um terremoto. No caso do Brasil, nós não temos terremoto,
Mas, por exemplo, a região Nordeste. Quantas pessoas deixaram a região Nordeste em direção a outras regiões por causa da seca? Então, essa diversidade natural, ela pode sim interferir nesse processo migratório. Mas, no geral, as pessoas que deixam um lugar e vão em direção a outra, sempre vão em busca de uma melhor qualidade de vida. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!